Chegou a hora da coluna Olhar do Amanhã. E o doutor Álvaro Machado Dias já está aqui conosco ao vivo. Deixa eu colocá-lo aqui na nossa tela. Vamos lá. Olá, boa noite, doutor Álvaro. Bem-vindo novamente. Olá, Marisa. Muito boa noite. Vamos lá, doutor Álvaro. Vamos falar um pouquinho sobre algo que falamos durante a semana aqui com os nossos espectadores. Aqui, inclusive, no Olhar Digital News. Nós falamos sobre uma startup, olha, startup é ótimo, uma startup chamada Prophetic, que está desenvolvendo uma espécie de máquina dos sonhos. Trata-se de um dispositivo em que, em forma de tiara, usa inteligência artificial. E, segundo a empresa, estabiliza sonhos lúcidos, aqueles que a pessoa sabe que está sonhando e que pode até controlar parte do que está acontecendo. Muito curioso isso. Agora, doutor Álvaro, a Prophetics diz que, com a máquina, ela busca as respostas para as maiores questões da vida. A pergunta é, isso é possível? Olha, realmente essa é uma tecnologia bastante interessante. Eu acho que vale a pena a gente tentar desvendá-la, né? O que acontece? Os sonhos acontecem, sobretudo, numa fase específica do sono, que é o sono REM. Isso tem uma frequência, um modelo de ativação do cérebro. O sistema deles visa, primeiramente, identificar quando a pessoa está nessa fase. E olha que coisa curiosa. Apesar dos sonhos serem tão ricos do ponto de vista cognitivo, a atividade cerebral no córtex pré-frontal, ela não é das mais fortes. E as pessoas que têm sonhos lúcidos, justamente têm uma atividade frontal, especificamente pré-frontal, mais elevada. Por isso que muita gente chama os sonhos lúcidos de sonhos, ao mesmo tempo, sonhos e também não sonhos, ou estados hipnagógicos, como se fala, situações fenomenologicamente híbridas. Tem vários nomes complicados para dizer que você está mais ou menos acordado, mais ou menos dormindo. O que faz essa máquina é identificar esses estágios e ativar o seu córtex pré-frontal usando um padrão de ativação baseado em ultrassom. Poderia ser elétrico, poderia ser qualquer outra coisa, mas é assim que eles funcionam. Então, identifica que a pessoa entrou no sonho, dá um disparinho, porque a premissa é que você, gerando esse disparo, você vai aumentar essa consciência sem tirar a pessoa do estado dos sonhos. Esse tipo de coisa tem, de fato, um valor, pode ter um valor muito grande para quem souber usar. Então, por exemplo, se você, de fato, busca, já que você vai ter lucidez, induzir o seu cérebro a refletir sobre questões existenciais, talvez você possa encontrar um caminho divergente, um caminho alternativo dentro do mundo onírico. Então, é possível se dizer que, ao menos teoricamente, faz sentido se assumir que é algo de muito interessante a ser explorado. Mas o fato é que, para a maior parte das pessoas, o que a gente vê, os relatos de sonhos lúcidos e assim por diante, são quase formas de entretenimento, quase curiosidades pessoais, e não formas de se buscar o crescimento pessoal ou coisas do gênero. Portanto, vai ser uma função do uso se funcionar. Tá certo, eu até ia perguntar, né? Porque deve ser um investimento alto até para tratar a respeito de sonhos com essa máquina e tudo mais. Eu ia justamente perguntar se vale a pena um investimento para isso e quais seriam os benefícios reais, já que o sonho é algo tão, enfim, difícil de dizer o que ele poderia trazer de benefício para a ciência. Então, na sua opinião, valeria a pena investimentos nesse sentido? Olha, a gente está assistindo uma queda de preços muito grande nessas neurotecnologias. Então, um estimulador elétrico chamado TDCS, o estimulador Transcranial Direct Current Stimulation, estimulador por corrente contínua. Foi uma máquina cara no passado e hoje em dia ela custa muito pouco. Tem estimuladores desses sendo vendidos nos Estados Unidos por $200, $300. Então, eu acho que esse tipo de produto, ao longo do tempo, tende a se tornar muito barato. Os sensores são baratos e a tecnologia está toda aí. Então, eu não acho que vai ser, assim, o preço vai ser um gargalo tão grande. A questão mais profunda é essa que você colocou também,
que é até que ponto esse tipo de tecnologia vai nos permitir dar um passo além do ponto de vista da ciência, como você falou, e do ponto de vista das pessoas. Do ponto de vista da ciência, essa empresa Prophetic está construindo uma base de dados sobre sonhos lúcidos, ou seja, ela está mapeando como o cérebro das diferentes pessoas funciona quando elas estão tendo esse tipo de sonho. É bem legal, mas a gente ainda não sabe que uso isso pode ter. Por exemplo, diagnóstico de algum tipo de doença do sono, alguma coisa do gênero, não está muito claro como isso se relaciona aos estados de sonho lúcido. E, em termos pessoais, também uma trilha para a consciência, para o crescimento pessoal, também ainda não está desenvolvida. Mas eu acho que é um bom primeiro passo do ponto de vista tecnológico. Agora, a curiosidade, né? O que acontece no nosso cérebro durante esses sonhos lúcidos, né? Onde você tem a possibilidade de manusear ou então de alterar as ações durante esse sonho. O que acontece no nosso cérebro, doutor Álvaro? Olha, para entender bem isso, é legal pensar o que acontece quando nós temos sonhos normais, por assim dizer. Os sonhos parecem para a gente como se eles fossem representações vindas de fora. Eles lembram as alucinações nesse sentido, porque nas alucinações, por exemplo, um paciente com esquizofrenia ou, enfim, outras situações quaisquer, a sensação é de que aquilo existe com autonomia em relação ao eu. Então, o sonho a gente pode pensar assim como um momento em que o eu é desligado e alguma força com maior autonomia vem à tona. Conforme eu falei antes, essa atividade do eu tem muito a ver com o córtex pré-frontal. O que acontece nos sonhos lúcidos? A ativação do córtex pré-frontal também se torna ativação do eu, ativação do agente das intenções, por assim dizer. E é na combinação, é nesse encontro dessa parte não intencional, que parece que vem de fora, com a presença do eu, com a presença do agente intencional, que surge o sonho lúcido. Muito interessante. Agora, doutora Álvaro, na sua opinião, até essa máquina da Prophetics, ela poderia auxiliar de alguma forma, por exemplo, em tratamentos como a insônia? Tem muita gente que sofre com insônia. Ou esse não é um dos objetivos desse estudo? Não é exatamente desse, mas você tem absoluta razão no que você está falando. Tem vários sistemas hoje em dia para fazer o mapeamento continuado do sono. Não é uma polissonografia profissional, então, mas realmente é alguma coisa que ajuda a pessoa a ver a qualidade, a acompanhar a qualidade do seu sono e também que ajuda a pessoa a encontrar caminhos para produzir dentro enfim, da sua noite experiências mais enriquecidas. Então, por exemplo, a Zimax, que é uma empresa que hoje em dia está ganhando bastante relevância, tem um dispositivo desses de fazer a leitura cerebral a noite toda e algumas coisinhas, como, por exemplo, um dispositivo que está conectado à faixa, né, a essa tiara, como você falou, que libera aromaterapia no ambiente, num momento específico e assim por diante. Então, é possível, de fato, a gente pensar que esses sistemas de monitoramento podem estar relacionados com a produção de respostas comportamentais, com a liberação de estímulos para melhorar a qualidade do sono, evitando que a pessoa precise tomar um remédio para dormir melhor. Então, eu acredito que, sim, a gente tem uma área chamada neurofeedback de treinamentos cerebrais, que é tradicionalmente voltada àquilo que acontece na vigília, mas que tem a ver com treinar as ondas cerebrais para você ter mais atenção, mais tranquilidade, menos ansiedade. E eu acho que o próximo passo é, de fato, aplicar isso para o mundo do sono, e aí, evidentemente, os sonhos entram com peso. Aí, muitíssimo interessante. Nós conversamos com o neurocientista Álvaro Machado Dias, colunista do Olhar Digital, aqui no nosso quadro Olhar da Manhã. Doutor Álvaro, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela participação, como sempre, muito interessante. Até a próxima quarta. Eu agradeço muito todo mundo aí que nos acompanhou. Até lá. Até. Boa noite. Pois é, pessoal, como vocês viram, muito tema interessante aqui no nosso quadro Olhar do Amanhã. Gostaram? Então, deixem aí nos comentários. Quarta-feira que vem tem mais.